Mauro, emendando na pergunta que a Jéssica te fez sobre o time para amanhã, né? E amanhã a gente vai ter uma improvisação que vai botar o Léo Pelé na lateral esquerda, que era a posição de origem dele quando ele subiu do Fluminense para o time profissional. Sim. Parece que o Maicon já vai estrear. Já chegou, já botou a camisa e vai jogar. Enfim, já vai jogar. E eu me lembro no dia que eu estava até vendo o programa lá do Caldeirão Vascaíno, um abraço do Zezinho, Peruca, meus amigos, meus irmãos. E eu até tinha mandado uma pergunta para você sobre jogador que tem que chegar no Vasco hoje, é para botar a camisa e jogar. Para contratar mais um, igual esse Serginho aí, não tem nada. Eu falo isso. Nunca vi esse cara jogar bola. Agora tem que chegar e jogar. Eu acho, por exemplo, o Gary Medel chegando é um jogador número 5 que a gente precisa. Porradeira ali para marcar. Igual bota na arena. Enfim. Mas o que você acha, já que você é o cara, a referência da zaga, que eu vi, tenho como ídolo, tenho como amigo, dessa improvisação do Léo Pelé na lateral esquerda? Será que vai dar problema? Ou ele, como já começou ali, sei lá. Não, o Léo, ele vem dessa posição, né? Isso. O Léo jogou já no São Paulo muito tempo como lateral, né? E depois que ele veio para a zaga, né? Isso acontece, né? Alguns jogadores já fizeram isso. Mas, assim, eu acho que é importante, né? O Maicon é um jogador que tem experiência, ele já jogou em várias equipes grandes, então ele tem a capacidade de chegar e jogar, ele tem capacidade para isso. É lógico que o tempo não é o ideal, né? Vamos dizer assim, você teria que ter chegado antes, como eu falei anteriormente, você teria que ter chegado antes para se ambientar, para conhecer os companheiros, para treinar, enfim, várias, né, coisas que fazem parte, né, de um processo. E o Vasco está fazendo tudo assim depois, né? E como dá no último momento. Então, o jogador ele vai ter que se esforçar e superar, né, qualquer dificuldade. Tem bons jogadores ali, podem ajudar. Acho que o problema assim, do Vasco hoje é solucionar a lateral direita. A lateral direita é um problema para o Vasco. É um problema por quê? Porque o jogador que joga ali como lateral, ele não é um lateral que ele não tem assim a força para marcar, ele não tem a noção de marcador, ele é um jogador muito ofensivo, né? O Pumita, ele tem essa capacidade de ir para frente e ele é perigoso, ele bate bem na bola, só que defensivamente ele tem muita dificuldade. Então, se o Vasco não tiver atenção com aquele lado, se ele não botar jogadores ali para cobrir, vai criar um problema muito sério. Porque o Michael está chegando agora, o Michael é um jogador que joga por dentro. Ele não é jogador de ficar saindo para fazer a cobertura. Ele pode até fazer isso. Só que a todo momento, se você fizer isso aí, você vai perder o jogador. Então, o Vasco precisa de um jogador para cobrir o Pumita. Se não fizer isso aí, vai ter problemas. É mais ou menos que nem eu falei logo no começo sobre o Felipe. O Felipe saía, mas eu não tinha que sair toda hora para ir cobrir o Felipe. O Nasa, ele ia ali e fazia essa cobertura, né? Depois, sim, eu chegava, né, para fazer dois para marcar um. Então, a gente fazia isso, né? E se o cara passasse pelo Nasa, eu estava ali. Então, o Vasco precisa cobrir a lateral direita, precisa. Se quiser ganhar o jogo, tem que dar ali uma ajuda, um auxílio, né? Um jogador que faça cobertura. Não sei, parece que é o Zé que vai jogar ali, né? Isso. Eu acho. Zé Gabriel. Zé Gabriel vai jogar ali como volante. Então, seria, eu acho que ele a fazer essa cobertura, né? E o Peck deve voltar também, né? Sim. Peck estava suspenso, o último jogo volta nisso. Já volta nesse. Então, o Peck já ajuda, não é? Ele já ajuda a fazer a marcação ali, que senão os caras vão vir para cima do Pumita e aí o Vasco vai ter muita dificuldade. Então, isso aí é uma coisa que todos ali já deveriam saber, né? E vem já vários jogos a gente vendo, olha, o Pumita tem que fazer uma cobertura para ele, senão não dá, ou então jogar com 3 zagueiros. Alguma coisa tem que ser feita. Se vai jogar com o Pumita, ele tem que ter uma cobertura.
Se não me engano, inclusive contra o Botafogo, os 2 gols foram nas costas dele. Foram falha de marcação dele. Que, tipo, deixou, vou forçar uma falta, só que, cara, no forçar setor falta dele, aí. né? É porque Pois é. ele acaba ficando sobrecarregado, a equipe adversária. O treinador estuda e fala, vamos jogar ali, né? Forçar ali, porque ele é um jogador que realmente ele joga muito bem do meio para frente. Agora, defensivamente não é, né? Então tu tem que achar uma forma de solucionar isso aí, né? Colocando eu queria fazer um comentário em função disso, sabe, capitão? Eu queria fazer um comentário em função disso, que eu acho que você falou uma coisa muito importante, que é o treinador adversário sempre estudando a nossa equipe, e eu acho que é justamente isso que falta hoje ao Vasco da Gama. O Vasco não tem um trabalho, um planograma tático definido, porque o trabalho do Barbieri não encaixou, e essa situação de não contratar um treinador e dar oportunidade de desenvolvimento de trabalho acaba desaguando nisso. Porque você está me falando aqui, a gente lembra bem, de que o Nasa corria com 2 pulmões para poder cobrir o Felipe. Mas isso, eu não tenho dúvida alguma, de que tinha um ordenamento do professor Lopes. Claro. Né? De que, olha, aqui, o nosso desenho é o seguinte, larga o Felipe, deixa ele embora, que ele vai resolver jogo, que ele vai encontrar eficácia no ataque. Mas tinha esse desdobramento do Luizinho para um lado, do Nasa do outro, e quando a bola quando chegava a desaguar em ti, ainda tinha mais uma barreira de defesa. Mas isso tudo é treinado, isso tudo é desenvolvido, isso tudo tem todo um trabalho em cima, coisa que a gente não vem enxergando no Vasco da Gama. Primeiro, porque o trabalho do treinador não encaixou, e segundo, porque ao não encaixar, em vez de eles buscarem uma alternativa em outras oportunidades, eles dobraram a aposta, mantiveram o rapaz e seguem agora num esquema letárgico de não trazer. Eu espero que, independente do resultado de amanhã, traga-se um treinador que se dê autonomia para ele trabalhar, primeiro para o camarada identificar, sabe, todos esses pontos negativos. Eu concordo integralmente. Para mim, o Pumita é um camarada que num 3-5-2, por exemplo, ele funcionaria muito bem, ou com um esquema desse daí. Tá? Eu acho que ele teria, sim, a agregar. E aí, Mauro, eu já queria emendar uma pergunta, que é o seguinte: você acha que o futebol moderno só cabem esses auxiliares de lateral, já que você tocou no PEC, né? Você não acha que eles perdem um pouco da efetividade ofensiva ao ter que se desdobrar, ou não tem jeito? Tem que fechar os corredores mesmo e correr para trás? Giovanni, é que é o futebol, né? Atual é assim, né? Você tem que cobrir ali, você tem que ajudar, né? O lateral para poder não ter assim tanto espaço e você poder jogar com 3 no meio, né? Caso contrário, você tem que botar 4. E aí muda um pouco o tipo de jogo. Não é? Hoje, olhando assim, vendo a equipe do Vasco, é bem assim, é uma equipe que está assim, vamos dizer, propícia, se tivesse que escolher um esquema de jogo, a jogar com 3 zagueiros. Eu acho que seria uma forma de jogar que ajudaria bastante o Vasco, mas acho difícil mudar isso agora, não é? Principalmente sem treinar, né? Porque você poderia jogar com o Zé Gabriel, o Michael e o Léo, né? O Pumita e o pela esquerda poderia ser o Figueiredo, né? E ali no meio você colocaria outros jogadores. Tudo isso por quê? Porque o Vasco não tem meia. Não tem meia. Então, quando você não tem meia, você tem que colocar uma equipe que chegue mais pelos lados, que esses laterais podem se transformar em meia também, né? Porque eles têm essa capacidade, tanto o Pumita quanto o Figueiredo. Então, seria uma forma de o quê? Explorar o melhor de cada jogador, né? O Pumita, o que ele é bom? É do meio para frente. Então, dá essa liberdade para ele, né? O Figueiredo ficaria por ali também, que já jogou na lateral, e a gente já viu que ele joga lateral sem problema nenhum, já que o Piton não pode jogar, né? Eu acho que seria uma solução. Então, assim, pela tempo que eu joguei, por aquilo que a gente está vendo do Vasco, seria interessante, né? Mas são todas coisas assim que teriam que ser treinado, né? E não tem acontecido isso. O Vasco está sempre naquela coisa que a gente falou, sempre correndo atrás, sempre reagindo, né? E nunca antecipando.
não é? A própria história dessa equipe, da montagem do Vasco, praticamente nenhum jogador do ano passado, só Sim. os jogadores da base. Os outros jogadores todos saíram. Então é difícil fazer futebol assim. Do jeito que você falou aí, Mauro, e com a característica do Maicon, de repente, com o retorno do Lucas Piton, poderia se formatar ali um 3-5-2 com o Léo pela esquerda, o Maicon de líbero e o Capasso pela direita, para poder liberar o Piton. E com a chegada do Medel, ganha-se ali, né, uma mobilidade baseada melhor, né? Porque o Medel, pela experiência que ele tem, pela entrega que ele tem taticamente, talvez possa encaixar um esquema desse. O Medel circulando ali, soltando o Piton e o Pumita, o Léo pela canhota, o Capasso pela direita e o Maicon de líbero. Verdade, ele pode alternar, né? Eu queria fazer só um comentário rapidinho em cima do que o Mauro e que o Marco Giovanni estava falando a respeito da questão do Puma ali, comparando um pouco como é que funcionava essa questão de proteção com o Nasa e o Felipe e tal. O Felipe, né, era o Felipe, ele era um fator de extrema preocupação para o time adversário também. Não era nem só essa questão nossa de estar tão preocupado com o espaço que ele dava, mas também com a preocupação que o adversário tinha quando ele subia, né? Porque o Felipe passava por um ali, qualquer segundo de atraso da zaga dos caras, os caras já tinham que derrubar, fazer uma falta próxima da área, para um Ramon, um Juninho levantar uma bola na área, né? E dependendo da época, tinha cabeceadores excelentes no ataque do Vasco. E no caso do Vasco, a gente não tem jogadores que são esse fator de preocupação para o time adversário. E assim, eu vou até ser um pouco audacioso, que eu acho que o nosso jogador que seja o maior fator de preocupação é o Peck, porque ele é um cara muito chato de ser marcado pela velocidade dele. Só que o que acontece? Aí entra na outra coisa que eu queria colocar, é que desde que a minha memória consegue vagar aqui, eu acho que o Vasco ele joga improvisado há séculos, há anos. E não digo só de jogador fora de posição, mas fora de função, ou sobrecarregado. Eu vejo o Peck o Luxemburgo ele sempre falava isso, né? Você começa a drenar a qualidade que o jogador tem para ele fazer a maior diferença dele, porque o cara tem que ficar marcando lateral, porque o cara tem que ficar jogando mais atrás. Tudo bem, é o futebol de hoje em dia e tudo mais. Mas cabe ao treinador ter um pouquinho de capacidade de raciocinar e falar, cara, eu tenho um jogador aqui que ele tem alguma coisa diferente, que é um fator de preocupação para o time adversário. E pode ser o Peck, no caso. O Peck ele tem as dificuldades cognitivas dele lá, mas assim, ele quando parte para cima, sempre tem que ter alguém na cobertura, porque senão ele vai para dentro da área, ele vai para dentro do gol. E aí o que acontece? Acaba que ele chega no ataque já cansado, porque ele já está lá atrás com a língua na canela, tendo que marcar, ajudar o Puma, que já não é... Ajudar o Puma não é uma coisa fácil. Né? Então eu acho que o Vasco ele entrou numa sinuca de bico para achar uma solução ali, que eu acho que só um treinador novo que vai chegar para botar essa bola no chão no sentido figurado e falar assim, gente, olha só, a gente tem que mexer nisso aqui, tem que tentar aproveitar o que cada um tem de melhor para o time respirar, para o time começar a jogar, né? Porque eu nunca vi o Barbieri, ele era muito incoerente na forma dele jogar, na minha opinião. Porque, se você for parar para pensar, o elenco do Vasco ele é um elenco ofensivo. Desde os zagueiros até os meias, são jogadores com características muito ofensivas. E ele pegava jogadores ofensivos num esquema tático ofensivo e botava para se defender. Então, assim, você não via a lógica desse time do Vasco. Então, tá na hora de alguém botar a cabeça no lugar ali e falar, pô, vamos raciocinar e vamos tentar pegar o que tem de melhor desse time, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, independente se o jogador que veio lá do Kosovo e tal, mas, pô, tem que tentar tirar o que tem, a melhor característica de cada um ali. Apesar de o Vasco estar todo, parecer uma boneca de trapo, né, digamos assim, faltando peça para algumas posições, mas eu acho que o caminho é esse, senão a gente vai ficar nessa... Marcelinho, o problema, sabe o que é? É que quando você não ganha, se você não consegue definir uma equipe, não consegue colocar a tua ideia, né, na equipe, isso aí fica difícil de sustentar. E foi por isso que o Barbieri acabou saindo. Então, algumas coisas deram certo, outras não, mas ele não conseguiu fazer com que o time jogasse, não conseguiu encaixar. E acho que talvez assim o que faltou para ele foi uma cobrança maior, né, em relação a reforços. O treinador que entrar no Vasco e ficar aceitando tudo, ele vai ter problemas, não é? Porque a exigência é grande, a torcida quer ver o resultado e tem razão por isso. O Vasco é uma equipe grande
e a gente não vê isso. A gente vê jogadores chegando, jogadores que muitas vezes nem jogam, não é? E para algumas posições que o Vasco nem conseguiu contratar, que é o famoso meia, que é o volante, que a gente fala sempre que não tem. Nós temos vários segundos volantes, mas não tem o volante, que é o jogador que começa a jogada, o cara que de imposição, não é? E uma coisa que faltava também desde o início, que eu sempre achei, é a questão da experiência, né? Um time muito jovem, né? Um time jovem é bom, mas quando começa a cair e ficar na zona do rebaixamento, aí que começa a confusão. Minha preocupação sempre foi essa com o Vasco. A hora que entrasse na zona do rebaixamento, aí entram outros fatores, emocional, pressão, né? A bola começa a ficar viva, você já se esconde atrás do cara para não receber a bola, né? Tem jogador que você não vê mais, o cara não se apresenta, né? Então, esse que é o perigo, né? Então, você tem que tentar sempre ficar fora da zona de rebaixamento para não ter esses problemas.